O envolvimento do governo dos Estados Unidos no resgate dos mineiros soterrados em Copiapó, no Chile, em 2010, gerou uma variedade de teorias. Uma delas seria que, durante as escavações, os mineiros descobriram acidentalmente uma habitação reptiliana. Em 5 de agosto de 2010, um desabamento de uma mina em Copiapó, no Chile, chamou a atenção mundial. 33 mineiros, 32 chilenos e um boliviano, foram soterrados a mais de 700 metros abaixo do solo. Aqueles que ficaram na superfície imaginaram que todos estavam mortos. Tentativas para descobrir se os homens estavam vivos foram feitas imediatamente por meio de sondas de perfuração. 17 dias após o acidente, em 22 de agosto, veio o primeiro sinal de vida do fundo da mina. Uma das sondas finalmente alcançou uma grande área da mina soterrada, e quando a puxaram de volta à superfície, ela trazia um pequeno bilhete que havia sido colocado na lateral, que dizia: "Estamos bem no refúgio, os 33. Depois da descoberta de que estavam todos vivos, as autoridades chilenas calcularam que levaria cerca de 4 meses para resgatá-los. Sendo assim, o governo chileno resolveu pedir ajuda da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, pela sua expertise em manter vivas as pessoas em isolamento e em condições adversas, além de, na época, conduzir experimentos no deserto de Atacama, simulando futuras missões em Marte. Segundo a NASA, sua participação começou com propostas sobre como manter os trabalhadores bem, tanto física como mentalmente. O apoio inicial da NASA para os 33 incluiu recomendações de cuidado médico, nutrição e apoio psicológico, diz um relatório da agência sobre a colaboração com os chilenos. 2 médicos da agência espacial fizeram várias recomendações, entre elas, exercícios moderados para que eles mantivessem a massa muscular, mudar a dieta para reduzir o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico no espaço fechado, algo que a NASA havia estudado para o ônibus espacial, e manter uma rotina de sono, o que é a chave para o estado de espírito e estabilidade social. Na área psicológica, os profissionais da agência espacial recomendaram medidas como estabelecer uma programação regular para o contato com familiares e amigos, administrar as dinâmicas de grupo, as tensões podem aumentar com muitas pessoas num pequeno espaço fechado, e apoio e aconselhamento às famílias dos mineiros. Enquanto isso, engenheiros da Marinha chilena projetavam uma cápsula que traria os trabalhadores de volta à superfície por meio do túnel que havia sido feito anteriormente pela sonda e que foi alargado, uma tarefa que também contou com o auxílio da NASA. Batizada de Fênix, ela transportaria cada mineiro individualmente e precisava contar com dispositivos que garantissem o sucesso da operação e a segurança de quem estivesse em seu interior. A NASA fez ao todo 75 recomendações, entre elas a inclusão de um alçapão no chão da cápsula e pequenas rodas nas suas laterais. O resultado final foi uma cápsula de aço de 3,9 metros de altura na parte externa, 1,90 m do lado de dentro, 54 cm de diâmetro e um peso de 420 kg. À meia-noite 10 do dia 13 de outubro, pouco mais de 2 meses após terem sido soterrados, a Fênix 2 reapareceu na superfície, trazendo o primeiro mineiro resgatado. Quase um dia inteiro depois, às 9h55 da noite, chegou à superfície o último dos 33. Imediatamente após emergirem sãos e salvos, alguns rumores começaram a se espalhar vindos de amigos, familiares, colegas de trabalho, testemunhas oculares do resgate e outros. Após o resgate, a maioria dos 33 mineiros foi imediatamente colocada em quarentena e informada por agentes dos Estados Unidos vestidos de preto de uma agência desconhecida. Apenas 3 homens foram poupados desta quarentena, devido a problemas dentários extremos que precisaram de cirurgia dentária imediata sob anestesia geral. O relato oficial afirma que os outros mineiros estavam com boa saúde geral, exceto por arranhões, perfurações e cortes resultantes do desmoronamento e tentativas de escavação. Soldados da fortuna contratados pela defesa norte-americana e fortemente armados guardavam discretamente um mini complexo ocupado por interesses dos Estados Unidos
dentro da cidade de tendas que surgiu ao redor do local da mineração. Imediatamente após o resgate dos 33, uma equipe de cientistas da NASA entrou no sistema de túneis, escoltadas por esses soldados da fortuna e o que parecia ser uma equipe das forças especiais, segundo testemunhas oculares. Um perímetro foi então protegido ao redor da entrada, enquanto uma cerca era erguida, impedindo a observação de curiosos. A NASA, na época do incidente com os mineiros, estava conduzindo testes de solo no deserto mais árido do mundo, o deserto de Atacama, que também abriga uma extensa variedade de grandes sistemas de cavernas perfeitos para pesquisas simuladas em Marte. A NASA afirmou que as condições áridas e as formações de cavernas do deserto de Atacama são boas combinações para o terreno em Marte. Embora a NASA tenha admitido publicamente que explorou as cavernas do deserto de Atacama para conduzir pesquisas marcianas, suas incursões subterrâneas também poderiam ter uma missão secreta agregada a elas. Um dos soldados da Fortuna, que desejou permanecer anônimo, declarou que a agência estava procurando por vida alienígena em nosso próprio planeta e que essa vida pode ou não ser nativa da Terra, mas certamente vive aqui, nas profundezas dos principais sistemas de cavernas. Durante anos, a NASA recebeu relatos de reptoides ou humanoides reptilianos. Algo aconteceu e eles decidiram começar a investigar. Uma declaração de uma fonte desconhecida começou a circular. Encontramos coisas. Restos de animais estranhos e desfiados. Pele mudada ou algo assim. E houve um breve tiroteio depois que um de nossos contratados desapareceu. O estranho sobre seu desaparecimento foi ler que ele havia sido morto no Afeganistão 4 meses depois. A NASA encerrou oficialmente sua exploração no Atacama no final de 2010, talvez com os eventos que levaram ao desastre da mineração chilena em mente. Os amigos dos 33 contam uma história assustadora que é bem diferente do relato oficial fornecido pelos principais meios de comunicação. De acordo com pessoas próximas dos 33, amigos, familiares e alguns que simplesmente ouviram as histórias que circulavam, o incidente não foi um simples desmoronamento. Aparentemente, enquanto procurava pela fonte de um veio de ouro, uma das equipes de mineração explodiu uma parede de rocha e descobriu uma enorme caverna natural do outro lado, cujas paredes brilhavam com mais de uma dúzia de veios grossos de ouro e outros materiais preciosos. Os membros da equipe ficaram muito felizes e alguns dos homens quebraram o protocolo ao invadir a caverna para pegar pepitas de ouro. A notícia se espalhou rapidamente como ar ruim, disse alguém. Logo, dezenas de mineiros estavam por toda a entrada da caverna, catando ouro, fazendo muito barulho e ignorando seus trabalhos. Enquanto o líder da equipe tentava reunir os homens de volta à mina, um pequeno grupo de homens explorou mais para dentro da caverna. Logo, as coisas se acalmaram um pouco, enquanto os mineiros se concentravam em catar os veios de ouro. Todos estavam muito felizes, afirmou um parente de um dos mineiros, até que ouviram gritos vindos do outro lado da caverna. A maioria dos mineiros ficou assustada e correu de volta para as minas, exceto o líder da equipe, que ordenou que seus homens o acompanhassem para ajudar os homens que gritavam. Quando chegaram ao local dos gritos, já era tarde demais. Eles encontraram 4 ou 5 homens. Era difícil dizer quem era quem, pois havia membros espalhados por todas as partes, em poças de sangue respingando. Foi uma bagunça sangrenta, disse alguém. Um dos integrantes da equipe tinha se sujado de sangue por ter escorregado em uma poça. Ele perdeu o juízo, tentando limpar o sangue e a carne do rosto com um lenço limpo, mais tarde confiscado pela NASA para testes de DNA. Enquanto tentavam acalmá-lo, a equipe ouviu assobios e estalos, como pregos ou garras abrindo caminho pela pedra molhada. A equipe pediu ajuda pelos seus walkie-talkies e imediatamente saiu da caverna. Após passarem pelo buraco da explosão, eles perceberam que 2 deles estavam desaparecidos. Mas gritos ecoaram da caverna, estes mais horripilantes do que os primeiros.
o líder da equipe tomou uma decisão ao ver lagartos sangrentos e errantes vindo em direção ao buraco da explosão. Ele ordenou que este fosse fechado imediatamente e colocou 3 equipes para trabalhar. Em uma corrida frenética, eles armaram explosivos enquanto os reptóides avançavam, ainda mastigando os gestos dos mineiros condenados que se aventuraram longe demais. 1 ou 2 reptóides conseguiram passar pelo buraco da explosão inicial enquanto as equipes rolavam o fio pelo túnel, para não serem pegos pela explosão. Os reptóides agora, nos túneis de mineração, começaram a matar qualquer um tolo suficiente para desafiá-los com equipamentos de mineração. Finalmente, os explosivos estavam prontos e o líder da equipe ordenou a explosão. A explosão resultou em uma espécie de desmoronamento, selando o buraco da explosão original sob toneladas de rocha. No entanto, um número incontável de demônios reptilianos estava solto em seus túneis. A maioria, eles esperavam, tinha morrido na explosão, mas ninguém tinha certeza de quantos, se é que havia algum, estavam vagando. Mas gritos mostraram a eles que pelo menos um ainda estava à espreita. Nesse ponto, os mineiros acreditavam que havia cerca de 44 sobreviventes na área. Depois de pelejar com o reptóide do escuro por algumas horas e ter mais mortes, os 33 restantes se abrigaram na área protegida construída para desmoronamentos. Ali, eles permaneceram horrorizados e em choque pelos próximos 17 dias, enquanto mais desmoronamentos aconteciam ao redor deles, sem saber se foram causados pelos reptóides tentando cavar para dentro, para fora ou por danos causados pela explosão. Muitos dos 33 desenvolveram hipertofobia, medo de lagartos e répteis, desde a sua aprovação. O envolvimento dos reptóides nesse incidente seria algo real ou fruto da imaginação das pessoas próximas dos 33 mineiros? Ou ainda, essa história seria fruto da imaginação de homens que passaram por uma situação até então inimaginável? O mistério permanece.